Seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos partir para a lição de número 6 da revista Compromisso, da Convicção Editora. Estamos na nossa escola bíblica online e eu informo que vamos fazer a escola bíblica com relação à lição 6 em duas ou talvez três partes para que fique melhor, para que vocês possam acompanhar, para que possa identificar cada aspecto ou ponto tratado em nossa revista. O tema de hoje é sobre exortados a crescer e a perseverar. Note que a fé cristã é perseverante. O verdadeiro crente, ele persevera na fé. Com isto em mente, a gente pode ir para o texto áureo que se encontra em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aqueles crentes os quais o autor aos Hebreus se dirige, eles já deveriam ser mestres. Eles deveriam ter deixado as doutrinas básicas e indo em direção a um conhecimento maior, amplo, em relação à palavra de Deus. Mas acontece que eles ficaram no chamado beabá, o ABC da fé cristã, eles receberam, eles entenderam, mas estacionaram, ficaram parados por aí. Da mesma forma, existem crentes nos dias atuais que já deveriam ser mestres nas nossas igrejas, mas não amadureceram, não cresceram espiritualmente. Daí a necessidade, de vez ou outra, o pastor da igreja local sempre voltar com as chamadas doutrinas básicas, não apenas para os novos convertidos, mas também para reforçar aqueles que já estão há bastante tempo na comunidade cristã. Quando o autor começa a lição, ele faz a consideração em relação à anterior, porque foi visto que o sacerdócio de Cristo foi perfeito. Ora, se o sacrifício de Jesus, esse sacerdócio, foi perfeito, o que que significa? Que de fato houve a consumação da salvação. A gente pode se agarrar nessa palavra de Deus, na promessa divina que nos oferece a vida eterna. Não é uma vida que começa quando a gente se converte e pode terminar a qualquer momento. Por isso, meus irmãos, alguns irmãos nossos na fé, por mais piedosos e sinceros que sejam, recebem o ensino de que o crente pode vir perder a salvação. Ora, jamais, porque não apenas o sacerdócio de Cristo foi perfeito, mas o sacrifício de Jesus foi único, suficiente e eficaz, não havendo necessidade de novos sacrifícios de animais, porque ele morreu por nós, e ainda que ele nos garante não apenas a salvação eterna, mas também a eterna salvação. Acontece que aqueles crentes, como eu disse agora há pouco, eles estavam deixando a desejar. Não havia um crescimento espiritual esperado que correspondesse àquele tempo de vida cristã. Eis aí dois desafios. O primeiro, crescimento espiritual e o fato de perseverar na fé em Cristo Jesus. Uma coisa que a gente precisa, meus irmãos, analisar, já que fala sobre amor e fidelidade aqui, porque o autor fala assim, mesmo sendo um texto muitas vezes mal compreendido, deve-se reafirmar o amor e a fidelidade ao Senhor. Eu não diria que é apenas mal compreendido este texto. Na verdade, é um dos textos mais difíceis que nós temos em o Novo Testamento. E por conta dessa complexidade, a gente tem que calçar as sandálias da humildade e adentrar no texto sagrado em oração, submissão,
deixando que o Espírito Santo venha nos guiar à verdade escriturística. E como eu já disse, a Bíblia jamais diz que o crente perde a salvação. Pelo contrário, fala sobre vida eterna. Uma vida não apenas de qualidade, mas uma vida que é para todo sempre. Ou seja, há esse elemento de durabilidade. Quando a pessoa aceita Cristo Jesus no ato de conversão e se torna uma nova criatura, ela permanece para sempre dentro dessa chamada filiação divina, porque é filho de Deus, adotivo através de Cristo Jesus. E como eu falei em fidelidade, eu quero aproveitar e dizer o seguinte: hoje em dia, nas nossas igrejas batistas, existem muitas ações criativas, quer partindo da liderança ou até mesmo dos liderados. As pessoas ficam buscando cada vez mais criatividade, inventa um monte de coisas, inclusive, para você ter uma ideia, em relação às liturgias, às ordens de culto, aos trabalhos que são feitos na igreja. E as pessoas têm uma mente muito fértil e traz várias ideias de fora, embora sejam das suas cabeças, das suas mentes, mas de fora para dentro das igrejas e acha que isto está agradando ao Senhor. Ora, ora, ora. Deus não requer novidade no ato de culto e adoração. O que Deus requer é fidelidade, não criatividade. Nós temos os cultos diversos, porque quando se fala em igrejas batistas, cada igreja local tem uma realidade própria, né? Mas acontece que, gente, a gente está, vou dizer assim, impregnado de luzes coloridas, de paredes pretas, de escuridão, porque apagam as luzes na hora do culto, e é uma movimentação dentro do ambiente de culto, isto é, no templo, as pessoas se movimentam, as pessoas, enfim, gesticulam, mas Deus não está preocupado e interessado nisto. Ele jamais orientou-nos, através de Sua palavra, para que nós buscássemos ser criativos e inventasse um monte de coisas para poder colocar nos cultos dentro de sua respectiva época. Pelo contrário, mas Deus sempre exigiu do seu povo fidelidade. E cá entre nós, nesse afã de trazer coisas novas para dentro das nossas igrejas, pasme, muitas vezes não atentamos para a palavra de Deus, isto é, não somos orientados pela mesma, consequentemente, não permanecemos fiel ao Senhor. E quando a gente fala sobre ser exortados a crescer, até mesmo nesse conceito de culto. Um culto que tem que ser dirigido a Deus. Um culto que não deve ser mais antropocêntrico, ou seja, um homem no centro do culto. Por quê? Há uma preocupação enorme nos dias atuais de tornar o ambiente de culto mais agradável ao homem. As pessoas querem se sentir bem. As pessoas saem com a chamada alma lavada de um culto mais movimentado, mais assim ou aquilo outro. Ou seja, busca-se muito a centralidade do homem em detrimento da centralidade de Deus ou de Cristo Jesus. Feito esta colocação, a gente vai entrar agora para um texto controvertido, isto mesmo. O texto de hoje é um dos mais difíceis do Novo Testamento e alguns estudiosos que não são batistas acham que ele dá a ideia da perda de salvação se não perseverar. Curiosamente, as pessoas que falam sobre a possibilidade da perda de salvação, elas sempre consideram que as outras pessoas podem perder, mas elas nunca cogitam que elas podem vir a perder também a salvação. Tipo assim, não, a pessoa, se não perseverar, vai sim ser perdida. Ela, entre aspas, caiu da graça, mas ela nunca se vê nessa condição. E se em algum momento da vida dela, ela que sempre apregoou este ensino que não se encontra na Bíblia, de que pode perder a salvação, e se ela encontra um tanto, digamos assim, cabisbaixo,
e caído, e ela vai dizer, não, ela vai apelar, sabe para quê? Para a misericórdia de Deus. Não, porque Deus é misericordioso. Eu posso estar afastado da igreja, pastor, mas Deus conhece meu coração, já vai apelando. Ou seja, ora, não ensinou que a pessoa perde salvação, porque se você perde salvação, em algum momento, se você perdeu, já era. Por que eu estou dizendo isto? Porque, segundo o entendimento destes, porque é impossível que alguém que se arrependeu, etc e tal, pode um dia depois vir a se arrepender novamente. E isto porque eles falam, porque é impossível que os que uma vez foram eliminados e provaram o dom de Deus e o fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e depois os poderes do mundo vindouros e depois caíram, sejam outra vez renovados. Ou seja, já que eles pegam esse texto de Hebreus capítulo 6 e fala que perde salvação, se acompanhar esse tipo de raciocínio, vai ter que dar a mão para a e dizer assim: olha, se em algum momento a pessoa, entre aspas, caiu da graça, ou seja, perdeu a salvação, deu ruim, já deu ruim. Isto é, não tem mais possibilidade. Seja ao menos coerente. Mas a Bíblia não fala sobre perda de salvação. A gente sabe que a Bíblia enfatiza o quê? Que a pessoa é salva por Cristo Jesus, a pessoa nasce de novo, e quando ela é uma nova criatura, ela se torna filho de Deus por adoção, através de Cristo Jesus. E convenhamos, não existe ex-filhos. Uma vez filho de Deus, sempre será filho de Deus. Da mesma forma, eu tenho dois filhos. Eles sempre serão os meus filhos. Nunca deixarão de ser. Da mesma forma, se aplica esse princípio nesse quesito espiritual. O mesmo espírito que conduziu o autor aos Hebreus há de nos iluminar para a compreensão clara do texto sagrado. Note que eu falei, o mesmo Espírito Santo que conduziu, porque o termo bíblico é e os homens da parte de Deus foram movidos, ou seja, dirigidos ou ainda conduzidos pelo Espírito Santo. Porque, na verdade, meus irmãos, o que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus foi o teor, ou seja, o conteúdo das Escrituras. Mas acontece que os autores, os pastores, os crentes vivem trocando alho com bugalho. Uma coisa é o que a Bíblia diz. A Bíblia é inspirada. Outra coisa é o que a Bíblia diz. O mesmo Espírito conduziu, ou seja, moveu homens para escrever as Escrituras. A inspiração se refere ao teor da Bíblia. E essa direção, ou esse mover, ou esta condução é referente aos homens santos, é verdade, da parte de Deus, que foram conduzidos pelo Espírito Santo. E eu opto sempre em colocar os pingos nos is, porque a gente vê que é na nossa revista, que é em outras revistas, que é em pregações, aqui e acolá, e às vezes acho que é certo. Não é certo. Certo é certo, errado é errado. O errado nunca pode se passar por certo, ou nunca vai ser certo. Pode até parecer, como eu já disse aqui, que eu já escutei alguns pastores batistas dizendo assim: eu, numa referência ao indivíduo, sou a igreja. Ora, a Bíblia nunca diz que a pessoa sozinha, o indivíduo, é a igreja. A igreja é a reunião dos santos, é a congregação dos justos, é o ajuntamento, não apenas para uma finalidade recreativa, nada disto, mas para adoração. Pode vir de lábios batistas, de homens sinceros, honestos, porém redondamente enganados. Mas a gente tem a oportunidade de literalmente colocar os pingos nos is. Agora a gente vai falar sobre essa parte final, porque as escrituras não se contradizem, mas elas são coerentes, pois revelam unidade e clareza. Já que algumas pessoas falam que o crente pode vir perder a salvação, a pergunta é: como é que a pessoa poderia, então, tê-la novamente, a salvação? Porque quando a gente vai para o escritor aos Hebreus,
Ele mostra que Jesus morreu uma única vez. Fala que o sacrifício foi único, perfeito e eficaz. Agora, se a pessoa ignora esse fato bíblico, convenhamos, se ela perde a salvação, o que ela tem que fazer para garantir a salvação ou conquistar a salvação novamente? A pessoa fica em apuros. E se ela fizer alguma coisa, aí a salvação não é pela graça, senão por obras. Percebeu a incoerência, a inconsistência desse ensino sobre a perda da salvação? Desde 1517, principalmente, a ênfase foi sempre que a pessoa, quando é filho de Deus, ela permanece filho de Deus o tempo inteiro, o tempo todo. E o Espírito Santo de Deus, que habita neste, vai orientar, inclusive quando estiver em pecado, vai convencê-lo daquela prática pecaminosa para que ele venha se arrepender. E graças a Deus que o Espírito Santo permanece conosco, ele jamais sai do nosso ser. Se a pessoa viesse perder a salvação, o Espírito Santo teria que se retirar do crente. Mas acontece que a Bíblia diz inúmeras vezes que o Espírito Santo veio de uma vez para sempre, veio de uma vez por todas, que nós não recebemos o Espírito por medida. Além do que, o Espírito Santo, habitando em nós, ele passa a ser o selo, e é justamente a garantia até o dia da redenção, quando ocorrerá esse resgate da parte de Cristo Jesus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Percebeu a inconsistência e incoerência com a chamada possibilidade da perda da salvação? É por isso que nós, batistas, enfatizamos que a salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus. Mas acontece, conforme nos diz o capítulo 5 do versículo 11 até o 14, que há uma negligência espiritual da parte daqueles crentes. Aqueles crentes estavam deixando a desejar. E quando a gente vai justamente para estes versículos 11 até o 14, olha o que nos diz a palavra de Deus. Sobre isso, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. Olha bem, eles se tornaram tardios em ouvir. E o que a gente tem que ouvir com atenção? Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveres feito que precisar de leite e não de alimento sólido. Ora, ora, ora. Aqueles crentes os quais o autor está se dirigindo eram pessoas imaturas na fé, não tinham crescido espiritualmente, eram crianças porque precisavam de leite e não conseguiam digerir alimentos sólidos. E prossegue no versículo 13. Ora, qualquer que se alimentar de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Chamou literalmente aquele grupo de crentes em Jesus de crianças. E cá entre nós, nós encontramos tantas e tantas crianças no nosso meio chamado evangélico e não apenas no meio batista. Pessoas que ficam cheios de birra, ficam com pirraças, ficam fazendo tantas coisas para chamar atenção, mas porque não cresceram espiritualmente. Existem pessoas que são membros de igrejas há muito tempo que a impressão que se tem é que o pastor tem que colocar mamadeira, né, na boca do indivíduo para que ele pare de chorar. Reclama de tudo, lamenta-se de tudo e de todos, só vive lá chorando, reclamando, murmurando, não tem nada a acrescentar, só dá trabalho literalmente. Aí vem lá o líder espiritual, coloca a mamadeira e começa, e tem que ninar, tem que pegar, embalar, né, fazer aqui, ficar balançando, por causa de quê? Porque tem crentes assim, que agem e são membros de nossas igrejas, mas são como crianças, inexperientes, mas pelo tempo já deveriam ser mestres. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal.
As crianças na fé não discernem o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. É por isso que ainda hoje há inúmeras ignorâncias no tocante às questões espirituais. Falta de discernimento espiritual. E o autor da carta já adianta aos leitores que há muitas coisas a dizer, embora difíceis de explicar em função da dificuldade deles em compreendê-las. E os versículos seguintes revelam justamente a maturidade dos leitores da epístola, que nós já lemos. Se a opinião tradicional é correta, de ter sido esta epístola dirigida à igreja judaica, ou seja, a uma igreja que era composta de judeus. Porque, na verdade, não existe igreja judaica. Igreja é igreja. Porque a igreja pode ser composta por judeus ou por gentios, mas ainda assim, a expressão igreja judaica não faz muito sentido, tá bom? Uma igreja é composta de pessoas de todas as etnias ou nações, de todas as línguas, dialetos, conquanto que as pessoas foram lavadas e redimidas pelo sangue de Cristo Jesus. Mas fazendo esta pequena correção, igreja judaica, ora, 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 uma igreja que era composta por judeus. E não tem nenhuma dificuldade, problema em a pessoa ser judeu, pelo contrário. Contanto que ela seja Cristo Jesus, graças a Deus por isso. E hoje em dia, os chamados judeus convertidos, eles são denominados judeus messiânicos. Eles são judeus, mas eles acreditam piamente no Messias, ou seja, que Jesus Cristo é o Messias, que o Messias já veio, mas para as pessoas que fazem parte do chamado judaísmo, como religião, eles estão, os judeus, esperando ainda o Messias. Então, esta passagem, evidentemente, se refere ao declínio na condição espiritual e fraternal da Igreja de Jerusalém, que se descreve em Atos capítulo 4, versículo 32 até o 35. A epístola de Tiago, escrita antes dessa, parece que foi dirigida a uma igreja mundana e egoísta. É o termo que foi colocado aqui. Eu entendi o que o autor quis dizer. Vou até passar por cima, deixar isso de lado, para não render, porque é pano para manga. Com o passar do tempo, muitos milhares de judeus que aceitaram Jesus como seu Messias, alimentando-os, apesar disto, a velha ideia materialista do reino messiânico, de que seria um reino político em que a nação judaica, sob seu mestre, dominaria o mundo, de modo que a fé cristã desses judeus se manifestava em grande parte em termos políticos. O que esta posição diz é que as pessoas aceitaram Cristo Jesus, mas com uma concepção. Jesus vai depois colocar, dar rumo à história do nosso povo judeu. E não foi assim que sucedeu. Mas Jesus não levou ninguém enganado, não, tá, gente? Por causa de que eu digo isto? Porque a Bíblia diz que Jesus disse que o reino não era deste mundo. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Jesus não veio ao mundo para estabelecer um império. Já que havia o Império Romano, ele ia colocar abaixo o Império Romano e ia governar a partir de Jerusalém todas as civilizações e nações existentes. Nada disto. O reino de Jesus não é deste mundo. Aliás, até mesmo os valores do reino de Deus são bem diferentes dos valores do sistema mundano. Mundano no sentido de estar no mundo, tá bom? Mas a gente pode trabalhar depois, num outro vídeo, sobre este outro aspecto que agora sim vai começar a render mais assunto, o qual eu quero debruçar, que é exortados a prosseguir. Por enquanto, fiquemos com esta primeira parte e a gente vai apresentar, dentro de uma sequência, colocando na descrição do vídeo a parte um, parte 2 ou até mesmo, se for necessária, a parte 3 da lição número 6 da nossa revista Compromisso. Nesse meio tempo, é importante, e eis a orientação da minha parte, que você leia todos os versículos aqui indicados para a leitura diária, para que você possa ter condições de compreender melhor o que vai ser dito a seguir. Deus o abençoe e até
a segunda parte desta lição de número 6.